pessoal, como eu havia dito para vocês lá na Liga, no nosso encontro, que eu passei um DVD com as imagens das escolas de vocês, não são todas as escolas, é aquele mesmo DVD que nós assistimos juntos lá. Esse DVD está sendo trabalhado também com o pessoal, com os jurados, da mesma maneira como nós batemos aquele papo lá, eu bato papo com os jurados, mostrando, a gente analisa, para a imagem, mostra o que é claros, espaçamento, que são essas as dúvidas que tenho certeza que pintam na cabeça de vocês, como é que eles estão analisando tudo isso, tá? Então aqui nós temos imagens de algumas escolas, do desfile de 2015, que foi feito, né, até brinco e falo, foi feito um pupurri de imagens, tá? Está sem som, é aquele mesmo DVD. Então nós vamos proceder da mesma maneira lá, vamos passar, vou mostrar como é que eles estão olhando, como é que será analisado a correria, que nós lá na nossa conversa mudamos para o termo alteração da velocidade de apresentação, tá? O espaçamento técnico, não técnico, todas aquelas alterações que foram feitas dos espaçamentos técnicos para comissão de frente, necessário porta-bandeira, que são os 15 metros, tá? Da bateria, que é o tamanho do box, aquele tamanho do box que é o tamanho permitido para o espaço entre a ala e a bateria durante o recuo. Então tudo isso foi falado para eles, foi trabalhado tudo isso. Em relação ao espaçamento técnico de alas, é a proposta de cada escola. Se ela se propõe a vir junto, ela tem que permanecer essa proposta. Em relação às alegorias com os destaques e ala, nós definimos que esse espaçamento seria diferenciado do espaçamento entre alas e a critério de cada escola, justamente para não ocorrer possíveis atropelamentos de alegoria com destaque ou ala. Só estou dando uma lembrada no que foi que nós conversamos lá, e as imagens a gente vai trabalhar mostrando, ó, isso aqui a gente considera sim claro, isso aqui a gente considera sim espaço não técnico ou espaçamento não técnico. Só para fazer mais um parênteses para relembrarmos que os claros é dentro do perímetro da ala e o espaçamento é entre alas ou ala e alegorias. A ala coreografada vai de acordo com a proposta da escola. Se ela tem ala coreografada, a gente não vai julgar ou observar se existe um sincronismo ou não nessa ala. Mas se essa ala coreografada permitir a formação de claros, tá? Aí é penalizado porque houve a ocorrência de claros. Esses claros, dependendo da ala, aqui a gente vai até conseguir ver alguns exemplos de como pode ocorrer esses claros dentro da ala. Uma vez que esses claros aparecem, eles podem formar claros individuais em vários pontos da ala, ou se você vier com uma ala perfilada e de repente você tem um distanciamento de uma fileira para outra, e esse distanciamento ele começa a abrir ou fechar demais, isso é penalizado como alteração dentro da ala. Formou-se claros ou amontoados. Então, é em cima disso. Uma ala teatral, por exemplo, sim, ela se movimenta. Tá. Como vocês vão analisar isso? O movimento dessa ala teatral, como ela é teatral, ela vai repetir aquela cena, né? Isso. Vamos dizer assim, várias vezes. Claro que de repente junta-se tudo no meio da pista. Isso. E de repente todos espalham naquele espaçamento, naquele limite deles. Sim. Tá? De repente novamente se juntam e depois abrem. Então a hora que eles se juntam, se essa união no meio, né, um exemplo, fizer parte da coreografia, na hora que eles se unem, aquele vão que ficou, aquela clarão que ficou, não é considerado claro porque faz parte da coreografia. Isso será considerado claro, por exemplo, se num determinado momento único houver a formação no centro lá.
O jurado vai observar se aquilo vai ocorrer novamente. De repente não ocorreu mais. Então ele vai considerar que houve um amontoamento ou houve uma grande abertura de claros. Então é interessante e é importante para que o jurado possa saber se aquilo é claro ou não e aquilo se repita. Tá? Agora, se ela está, num determinado momento, todos giram para um lado, no outro momento ele gira para o outro lado, ou um gira para lá, o outro gira para cá, esse sincronismo não é levado em consideração para o julgador de evolução. Não, eu perguntei porque na reunião lá na Liga não ficou muito claro. Agora está bem mais claro. Agora está claro. É isso aí que vai acontecer. Os senhores vão penalizar se a fantasia impede o movimento do componente. Sim. Isso está claro? Não, isso é claro. Isso está dentro da expressão corporal. Então é lógico, se ele impede, tudo bem. Então tem, por exemplo, determinadas alas, elas giram. Não giram. A ala de trás ela não vai girar porque a fantasia não permite. Isso o senhor vai considerar que não? Não. O senhor vai perceber isso? As coreografias ou os manifestos na dança, de acordo, depende com o tipo do samba, né? Girou, ele gira. Não há necessidade nem a obrigatoriedade de todas as alas fazerem o mesmo tipo. É livre movimentação. Agora uma coisa, exatamente. Por exemplo, uma ala que você citou. Você tem metade da ala faz o giro, a outra metade não faz o giro, mas mantém o devido cobertura dentro do espaço, não criou claros, isso não tem problema. Agora, aquela metade quem fez e a outra metade não fez, aquela metade que fez, se de repente criar claros, aí ela é penalizada, mas ela estava fazendo uma coreografia, mas a coreografia permitiu com que fizesse uma abertura dentro do limite da área, da ala. Tá? Então tem que ter esses cuidados também, tá certo? Então não existe uma obrigatoriedade de todas as alas fazerem esse tipo de evolução. E também não existe uma obrigatoriedade de todo aquele momento do samba fazer. De repente eles querem fazer, depois de 3 passagens do samba, cada 3, 4 passagens do samba, aí vamos fazer o giro. Tá? Então não tem que ser toda a passagem, porque começou desde lá do início fazendo, tem que fazer em todas as passagens. Não, porque nós não vamos julgar o sincronismo dessas coreografias. Fala, Eduardo. O retrocesso que está dizendo aqui é entendido assim. Esse aqui é o limite da aula. Então eu tenho uma coreografia que em determinado momento eu faço isso e depois eu faço isso aqui. Esse é o retrocesso que ele diz que não é penalizado, porque está dentro do limite da aula. O retrocesso que é penalizado é aquele que nós vamos ver aqui, que eu até mostrei para vocês. A ala ela está aqui e de repente os componentes saem e se formam lá atrás de uma outra ala. Aí eles retrocederam. Você estava, Eduardo, no dia que eu mostrei? Aquilo é retroceder. Ou então, claro exatamente isso. Ou então, o retroceder é se ele for para trás de outra ala. Sim, se ele sair na posição de ala dele, dentro do limite da ala dele, ele pode ir, tá lá no começo, ele pode vir para o fim. Dentro do limite da ala dele. Ele pode circular dentro do limite dele. Exatamente, isso não é retroceder. Retroceder é quando ele sai do limite da ala dele e vai para um outro lugar. Por exemplo,
eu estou aqui com a aula, eu sou o último lá da aula. De repente criou-se um espaçamento. Aí eu mais 4 ou 5, a gente volta aqui para tampar esse espaço. Aí retrocedeu. Porque ele saiu do limite dele e veio aqui para trás para tampar o espaço. Entendeu agora, Eduardo? O que é? Jogam, pediram